Como se sabe, é um debate que integra uma sequência de reuniões semelhantes, ferindo temas centrais da vida nas cidades hoje, promovido pela direção municipal do PCdoB no Recife, em cooperação com a Fundação Maurício Grabois, e que já tratou de alguns temas como a saúde, e agora, hoje, nós discutiremos o problema da segurança cidadã, do enfrentamento à violência criminal urbana. E como nós sabemos, é um dos elementos essenciais da vida nas cidades hoje. E nós estamos tendo aqui a satisfação de Dr. Jefferson Portela, secretário de Segurança Pública do Maranhão, que é formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão e especialista em Criminologia pela Faculdade de São Luís, delegado de Polícia Civil do Maranhão. E em 2016 foi eleito presidente do Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública. E Dr. Antônio de Pádua, nosso conhecido, com quem nós convivemos mais proximamente, desde 2017, secretário de Defesa Social de Pernambuco, advogado e delegado da Polícia Federal. É formado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e entre 2000 e 2003 integrou o Ministério Público Estadual como oficial de promotoria. Delegado da Polícia Federal desde 2003. Acho que o Luciano caiu, né? Então, vou assumir aqui nesse meio tempo, enquanto ele chega. Mas a ideia nossa aqui, Antônio e Jefferson, era que vocês fizessem uma breve exposição, né, algo em torno de 15 a 20 minutos, para que a gente pudesse abrir o debate. São muitos companheiros, aqui tem pré-candidatos a vereadores, tem dirigentes municipais, tem convidados, amigos nossos do partido, e aí a ideia era que vocês fizessem cada um uma exposição e depois a gente fizesse umas 2 rodadas de perguntas. Os companheiros que quiserem fazer perguntas, por favor, façam as perguntas no chat, porque nós temos alguns companheiros que estão assessorando e vão organizar as perguntas para o Luciano passar para os debatedores. Então, doutor Jefferson, por favor, fique à vontade. Saudar todos e todas que participam e, rapidamente, assim, fazer afirmações de alguém que é profissional da segurança há 24 anos e tendo a origem muito bem definida do ponto da definição política, da definição ideológica. Isso fica claro na minha manifestação. Eu defendo um sistema de controle de Estado forte de combate ao crime, mas defendo a plenitude de defesa da democracia. Eu não entendo como socialmente necessário um aparato de Estado armado, treinado, pronto para intervenções radicais, do ponto de vista de combates, que não esteja voltado para a defesa da democracia. E entendo que isso, que não há choque entre o trabalho de defesa social, não no sentido histórico, de proteção social, que tenha que haver um autoritarismo como modo de formação dos servidores de segurança pública. Isso se justifica em relação a um passado, mas em relação ao presente e ao futuro, não. Isso não pertine com o que vocês definem com o tema central de cidades democráticas. Nós não podemos ter alguns órgãos que se digam voltados para a defesa da democracia e termos o órgão de força do Estado voltado para o combate à democracia. Não existe isso. Então, nós teremos uma ação de defesa social, uma Secretaria de Saúde, uma Secretaria de Educação, que vão atuar em nome do Estado em prol da democracia, da preservação e ampliação da democracia. Mas temos ali um órgão vampirizado para voar em determinado momento em voo não democrático sobre a cidade. Isso não corresponde com o que deva ser um sistema de segurança. O sistema de segurança deve estar pronto para se opor ao arbítrio e entender o arbítrio como crime.
contra a sociedade civil. E não jamais se colocar como um reserva de plantão para alguns que sonham com práticas antidemocráticas. Mas, muito bem, eu já estou há 24 anos no sistema, vim de um combate social à ditadura militar, de modo claro, e por mudanças essenciais na política do Estado do Maranhão, depois de 50 anos, um novo governo chega e nos convida para ocupar a Secretaria de Segurança. Então, nós temos coisas que são de convicções pessoais, mas temos a clareza do dever institucional. Polícias são órgãos definidos na Constituição Federal. Há um erro de não haver uma regulamentação na Constituição, assim como se diz o papel do Judiciário, o papel do Ministério Público. No que diz respeito aos órgãos de segurança, só há um rol taxativo, elencando quem são esses órgãos e não há mínima referência que cada um faria, numa coisa muito restrita. Ali, nós já poderíamos ter princípios constitucionais dizendo que as polícias deveriam observar tais princípios. Se elas estão como órgão na Constituição, por que não dizer o seu papel também dentro da Constituição Federal? Como foi dito, o Ministério Público é levado a um órgão muito forte, quase, digamos, um quarto poder, na Constituição de 88. Nós também poderíamos ter definido ali muito bem o que nós deveríamos e não deveríamos fazer em nível nacional, naquela linha do que eu disse inicialmente. Mas, correndo e pontuando sobre o tratamento do crime nas cidades, e hoje me permitam dizer, não é mais possível dizer isto. O crime, ele foi para o interior e para as pequenas localidades. Uma droga chamada crack levou o crime e a sua face violenta para as menores localidades de todos os estados do país. Você tem hoje no interior da Amazônia indígenas trocando peixes por crack, esvaziando o açude para trocar por uma pequena quantidade de crack. E ao lado disso, vem a disputa de quem vende a droga para o indígena. Aí vem o tiroteio, vem a disputa armada, vem a violência, a formação de grupos locais para se posicionar ao lado do agressor criminoso que chega, e aí o conflito se agudiza em pequenas localidades. Isso é uma coisa que eu peço a consideração de todos os senhores. Por onde falarem por aí, procurem analisar a expansão da violência, e é fácil identificar isso. Pelo resultado, mortes. Nas pequenas localidades, aumenta a prática de homicídios decorrente das ações criminosas na sua expansão, na sua disputa de território e busca de lucro. Então, isso é uma coisa que precisa ser encarada na atualidade. A violência não é mais um fenômeno urbano na forma que nós conhecíamos há 20, 30 anos. Ele se interiorizou. Na verdade, foi aos povoados dos pequenos municípios. Então, isso está lá. É a droga que cruza o Brasil, chegando ao menor município do Maranhão, a um povoado do pequeno município de qualquer estado brasileiro. Então, isso está colocado. Por isso, nós falávamos de uma estrutura nacional. Como é que a cocaína pode rasgar 4, 5 estados e chegar em carregamentos ao interior do Maranhão? Nós tivéssemos uma atuação sistêmica, nós poderíamos impedir que o produto que eleva as práticas violentas nos lugares chegasse a um destino que não deveria chegar. Muito bem. É uma afirmação que nós fazemos. A violência não é mais uma marca urbana. Ela está na zona rural, do mesmo modo, com resultado mortes, terrorismo violento, em todos os lugares. Mas vamos falar em relação, assim, ao controle de duas coisas: violência e crimes. Nós temos crime sem violência e violência sem crime. As más práticas sociais são todas elas violentas, agressivas. Pode até não se configurar em um crime, mas são desagregadoras. E temos os crimes sofisticados, sem aquela violência física imediata, mas com uma lesividade social gigantesca, muito grande. A exemplo dela,
a corrupção, que mata de vários modos. Tira cidadania, tira a dignidade das pessoas. E a pergunta, agora aos senhores, em provocação: os crimes violentos, os crimes toscos, eles têm lesividade social. E eles têm um tratamento duro, armado e violento por parte do Estado. Qual é o comandamento? Qualquer assaltante com a arma tem que ser preso ou morto pelos órgãos de segurança em confronto. É uma equação que está colocada. E ali nós teremos, por aquele cidadão, uma lesividade a um bem jurídico em menor escala. Quanto aos crimes sofisticados, nós teremos, com alguns atos, mortes coletivas. Teremos a ocupação desordenada do espaço urbano por uma razão política. E haverá ali uma segregação de pessoas em determinadas áreas. O Estado parece ausente, mas não está. Porque ele chega por ali, talvez por mãos criminosas. Os senhores devem ter visto o fenômeno da aglomeração de bairros numa ocupação desordenada do espaço urbano, com ruas, na atualidade, de 90 a 80 centímetros, onde as relações humanas ficam complicadas em todos os aspectos. Do ponto de vista cultural, muito prejudicada. Do ponto de vista da prática esportiva, não há espaço. Do ponto de vista da presença do aparelho de segurança do Estado, dos carros da saúde, totalmente prejudicados, em ilhas que serão ocupadas por alguém que tem interesse em voto e faz uma ocupação em nome de um projeto político qualquer, e ali se forma um lugar com o que nós chamamos de condições propícias para a prática de crimes, fatores sociais de degradação de relacionamento humano entre todos. E isso vai dando uma bolsa que explode no que nós conhecemos, e é objeto do debate, como esta violência urbana. A questão é: quem trabalha com o crime e com a violência? Quem trata com as causas e com as consequências do crime e da violência? Então, do ponto de vista profissional, eu vou fazer a primeira afirmação. Nós, das polícias, devemos ter o entendimento e a clareza de afirmar que as polícias não trabalham com as causas da violência e da criminalidade. O profissional de segurança que entender assim estará trafegando em via de ilusão. Nós temos é que ter a clareza que nós, dos órgãos de segurança e de policiamento, trabalhamos exclusivamente, no primeiro momento, com as consequências da violência e da criminalidade. Sendo claro e direto, violência e criminalidade não é uma questão de polícia, é uma questão de Estado. Sendo mais claro ainda, as polícias não trabalham diretamente com as causas primárias da violência e da criminalidade. Os senhores, certamente com as reflexões de área que têm, acho que só o doutor Pádua é da área de segurança pública, pelo que eu entendi, os outros são de áreas de trabalho diferentes, deve imaginar. Então, as polícias fazem o quê? Fazem o que eu estou dizendo. Nós vamos para um bairro trabalhar num território onde houve uma violência, mas só do aspecto da consequência da estrutura que permite as práticas antissociais de crime e de violência. Isso é uma afirmação de natureza geral que precisa ser compreendida. E nós aqui no Maranhão trabalhamos isso de modo claro. Quando eu vou para um bairro tentar diminuir violência e crime, eu procuro levar ao meu lado para um debate social com a população, secretário de Gestão de Recursos Humanos, a pasta administrativa que cuida de saneamento, iluminação pública e abastecimento de água. Quando nós participamos desses debates, eu não faço um relatório que ali houve 5 mortes naquele bairro. Eu vou lá e pergunto, por que aconteceram 5 mortes aqui? Pergunto a mim mesmo, tentando analisar, para eu transformar num relatório técnico aos demais órgãos do Estado, que ali eu encontrei o que nós chamamos na criminologia
de fatores criminógenos, que são tecnicamente o que nós chamamos condições propícias para a prática de violência e de crime. Nós apontamos isto e temos tido um retorno por parte do governo do Estado e agora, mais sistematicamente, pelas prefeituras dos 4 municípios que compõem a grande ilha de São Luís. Nós apresentamos um relatório que ali a condição de moradia permite a prática de violência e, portanto, se permite, socialmente um fator criminógeno. Ele vai gerar condições para a prática de violência e também de crimes. E esses entes municipais, dos 4 municípios da grande ilha de São Luís, têm dado retorno, exemplificando a todos. Prefeitura de Ribamar, 30 quilômetros de São Luís. Nós identificamos 30 ruas onde não era possível fazer atividade de rotina de policiamento por falta de estrutura para o tráfego. E o prefeito pedindo segurança, diz, eu também peço segurança para o senhor. Mas esclarecendo, o senhor não está me pedindo segurança. O senhor está pedindo a mim policiamento. Polícia não faz segurança pública. Me permita, meu querido amigo Padre. Muitos de nós não queremos historicamente dizer isto. Polícia não faz segurança pública. Esse nome, aqui nesse debate bem aproximado, pela identidade que temos, nós podemos dizer que polícia não faz segurança pública. O que a polícia faz é policiamento. E se nós não entendermos isto, para apontar para o Estado, o que seja a partir do ponto de vista de um órgão policial, uma ação que gere segurança pública, nós vamos cegamente continuar trabalhando com as consequências da violência e da criminalidade. Então, assim, nós conseguimos, numa jornada de policiamento, verificar o que é que falta para que ali haja, sem polícia, segurança pública. Nós não podemos gerar a ilusão e tê-la em nós de que a presença da polícia gera segurança. Ela, no primeiro momento, não seria mantida as condições de normalidade necessária, e a segurança seria uma questão natural. A presença ali é para uma outra finalidade, é para policiamento. Então, assim, a vocês todos que se expressam nos setores, nós fizemos 2 coisas aqui, e aí rendo graças a Pernambuco. Nós estivemos aí, em dezembro de 2014, e analisamos criteriosamente o Pacto pela Vida. Trouxemos para o Maranhão e demos a ele uma roupagem. E hoje nós temos um pouco diferente, Pádua, com a adaptação para o Maranhão. Não é aquele encontro lá na gestão pública. Nós criamos os conselhos de área urbana e rural e os conselhos dos municípios do interior do Estado. Ele é formado por 25 pessoas, de 7 até 25 pessoas, e por 2 membros do Estado, um delegado e um oficial da Polícia Militar. Nós passamos a ter uma radiografia dos bairros a partir destes conselhos. E o governador do Estado aprovou uma lei, o cidadão recebe uma carteira para 2 anos de mandato, e a gente brinca com eles, dizendo que eles são vereadores estaduais, que eles vão representar o seu município em todo o Estado. E aonde chegarem, pela lei criada pelo governador Flávio Dino, todos os órgãos públicos, aqui no Maranhão, federais, estaduais e municipais, devem um atendimento qualificado ao conselheiro do Pacto pela Paz, que chega apontando que no seu bairro há um problema. Ali falta uma ponte que impede o deslocamento com qualidade e que há assaltos naquela passagem não urbanizada. E o secretário de Estado do município tem que dar uma resposta sob o ponto de vista de segurança para a construção e urbanização daquela via. Foi uma lógica que nós criamos e nós conseguimos aqui com isso, acreditem, nós conseguimos aqui no Maranhão uma redução de 74% do número de homicídios. Todos sabemos, pela estatística da Senasp, do Ministério da Justiça, que 60% dos homicídios do Brasil estavam em 72 municípios. Ora, de 5.500 municípios, nós temos 60% do número de mortes praticadas por ação humana. Em 72 municípios, estava fácil ter uma coisa nacional de controle da redução de mortes. São Luís e São José de Ribamar eram os 2 municípios entre os 72. Hoje nós estamos distantes,
São José de Ribamar, um dos municípios da ilha, era o 4º em homicídio no Brasil. Nós tiramos São Luís e São José de Ribamar, não foi só com ação de policiamento, foi com ação social de resposta aos problemas urbanos, entendido isto como um problema de segurança e não como um problema de polícia. Quando esse entendimento passou a prevalecer nos municípios da Grande Ilha, os 4, nós tivemos uma correção das coisas desordenadas no meio urbano. E isso nos ajudou, sob vários aspectos. Tanto pelo aspecto de inclusão de pessoas envolvidas com práticas violentas em trabalhos sociais. Hoje, nós temos 3 mil presos, todos trabalhando e construindo em São Luís o que nós chamamos de rua digna. Tanto os bloquetes são produzidos por eles ganham dinheiro com isso e trabalham ativamente na recuperação de ruas nos bairros que têm problemas de ocupação desordenada. É o que nós chamamos de rua digna. Ali chega tanto a recuperação com os bloquetes, quanto outros serviços de água e de iluminação apontados por nós no campo da segurança pública. Isso gerou, no primeiro momento, para terminar, que essa primeira rodada, uma imaginação sobre nós, que nós seríamos um efetivo operacional policial fraco, por defendermos essas ações antecedentes, do ponto de vista da segurança, sobre as concepções da intervenção policial. Se dizia, isso não vai dar certo, está se pregando o enfraquecimento do aparato de repressão e de policiamento do Estado. E nós não tínhamos outro jeito a provar que não fosse mostrando a concretude e que era algo positivo e que nós poderíamos alcançar no relacionamento com o cidadão. E eu declaro aqui, nós pegamos, o Luciano deve lembrar disso, do grande programa de segurança com cidadania aplicado na Colômbia. Nós não inventamos nada aqui. Nós fomos buscar os princípios da segurança com cidadania. Nós já havíamos trabalhado isso aqui em 2008, num rápido governo de 2 anos, do Jackson Lago, falecido governador cassado no estado do Maranhão. Foi governador por 2 anos. Nós tivemos esse laboratório em 2 anos lá. E fizemos a transposição daquele conjunto de doutrina, agora com a força máxima do governo Flávio Dino, um governo que todos sabem, um governo que foi eleito pelo PCdoB, contra uma estrutura que tinha 50 anos de poder aqui no estado do Maranhão. E o governador deu todas as condições para a ação social da estrutura de segurança e designou a Secretaria de Segurança para coordenar o projeto Pacto pela Paz, que aí tem, junto conosco, mais 6 secretarias de Estado. As secretarias estruturantes compõem o Pacto pela Paz sob a coordenação da Secretaria de Segurança, de modo que nós podemos apontar ações na educação, na saúde, em obras públicas, a partir da nossa ótica do que é necessário para que haja segurança naquele lugar sem intervenção policial. E, terminando, nós não desmobilizamos e deixamos de qualificar as forças especiais de repressão qualificada ao crime. É bom lembrar que no projeto Segurança com Cidadania contempla um capítulo chamado Repressão Qualificada. É o uso da força de modo qualificado contra essas organizações violentas que não podem reinar e dominar uma população pelo arbítrio, por uma falsa democracia do crime. O crime jamais constituirá uma situação democrática para a população. O que ele vai fazer ali é uma simulação de proteção social, fazer essas concessões utilitaristas de alguns bens, mas para impor domínio de território. Na hora que precisar usar força contra a cidadania, eles vão usar para que a cidadania obedeça às suas regras, através dos chamados justiçamentos. Então, assim, em linhas gerais, foi o que nós fizemos nesses 5 anos de mudanças essenciais no sistema de segurança. É claro que, de início, houve muita resistência externa, tentando desacreditar o aparato de força para aquilo que nós pegávamos como um outro comportamento. Nós conseguimos provar que estávamos corretos, ganhamos o respeito social, geramos uma condição de tranquilidade na zona rural e na zona urbana, e o cidadão hoje afirma, inclusive nas rádios de oposição, que nós conseguimos
zerar o rouba-banco durante um ano no estado do Maranhão, quando nós chegávamos a ter 14 explosões de banco por mês. Na repressão qualificada, 11 quadrilhas interestaduais, inclusive formadas por pernambucanos, baianos e cearenses, tombaram em confronto no Maranhão com as forças de segurança. E esse combate, que resultou na neutralização definitiva dele, foi compreendida pela população não como um ato de repressão autoritária, abusiva dos órgãos de segurança. O que eles estavam acostumados a fazer, antes da nossa gestão, chegar aqui e explodir 14, 12, 11 bancos por mês, deixando o aposentado sem ter onde sacar o seu dinheiro, tendo que viajar para outro município, porque o banco explodido demora pelo menos 1 ano e meio para ter outra agência no local, dando um prejuízo social para o comércio. O cidadão ia receber dinheiro no lugar, gastava o dinheiro comprando no outro município e já ia embora para o interior. Tudo isso nós conseguimos fazer essas reduções, prender 100% dos assaltantes de bancos que vieram ao estado do Maranhão, inclusive indo buscá-los em outros estados, tirando aquele aspecto da força do crime, chamado aí, na Bahia e no Pernambuco, de novo cangaço. Isso aqui nós conseguimos impedir, infelizmente, como eu disse, em 11 ações contra essas quadrilhas, as quadrilhas foram neutralizadas definitivamente por haverem confrontado as forças policiais do estado do Maranhão. Mas isso foi uma ação dura do Estado, do ponto de vista de garantir o direito à paz que o cidadão deve ter, sem ter suas cidades com as explosões e com aquela chegada de 30, 50 homens atirando para todos os lados. Isso nós não permitimos no estado do Maranhão. Obrigado. Muito bem, doutor Gerson, secretário de Segurança Pública do Maranhão. E agora, com a palavra, o doutor Antônio de Pádua, nosso secretário de Defesa Social. Primeiro, boa noite a todos, né, a todas que estão nos assistindo. Quero agradecer, Luciano, o convite do PCdoB para participar dessa conversa. Quero dar um especial abraço aí no secretário Jefferson, companheiro de algum tempo já do Colégio dos Secretários, e acabou de nos dar uma aula aí sobre segurança pública com todo o seu conhecimento. Cumprimentar o meu colega Bertotti, secretário do Meio Ambiente aqui de Pernambuco, que também está nos assistindo. Cumprimentar o presidente Jorge Braga, em nome dele, cumprimentar todos os demais participantes. Eu tenho um pouco menos de experiência do que Jefferson aí na segurança pública, mas eu tenho 17 anos como delegado de Polícia Federal, estou há 3 anos como secretário de Defesa Social, e o que me motiva muito aqui em Pernambuco a trabalhar com a segurança é justamente essa idealização, lá atrás, em 2007 ainda, do então governador Eduardo Campos, dessa composição do Pacto pela Vida, né? Esse conceito novo que até então inexistia no país inteiro, um conceito de prevenção à violência, um conceito de medição de indicador de violência e trazer para dentro de uma mesma discussão secretarias que, no primeiro momento e naquele momento, não se enxergava como necessário para se fazer segurança pública. Então, foi muito feliz essa construção do Pacto pela Vida para trazer o debate de que fazer segurança é fazer prevenção, basicamente. É trazer os municípios para a discussão. E aí, Luciano, a gente estava conversando no início do nosso debate sobre a importância dos municípios nesse combate à violência, né? Hoje, eu estou completamente... eu tenho essa ideia na minha cabeça que sem essa prevenção a gente não consegue avançar no combate à violência. E Jefferson colocou muito bem que as polícias, na realidade, elas são uma forma de contenção, elas não são a solução. Nunca serão a solução do problema da violência. O que gera a violência é a falta do Estado. E por isso que nós temos grupos de extermínio, que quando o Estado não está presente, eu falo Estado não polícia, Estado lato sensu, em todos os sentidos, educação, ação social, saúde, moradia,
quando ela não está presente, gera todo esse conceito aí, e oportuniza que grupos de extermínio façam a justiça com as próprias mãos. A criação de milícias também é um fator de ausência total do Estado, que se apropria de serviços públicos que deveriam ser fornecidos pelo Estado. Então, essas milícias cobram por esse serviço. Então, enquanto a gente não pensar segurança pública com a prevenção, a gente não vai avançar jamais. E essa discussão também que nós tivemos no começo dessa conversa sobre a necessidade de uma política nacional de segurança, não é somente do ponto de vista policial. Tem que haver é necessário que haja a interlocução com outros ministérios. Se não tiver outros ministérios, exemplo do que tem aqui o Pacto pela Vida, como a Secretaria da Mulher, a Secretaria da Prevenção das Drogas e a Violência, a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Direitos Humanos, também presente nessa política, em nível nacional, a gente não avança. Até porque a gente sabe que grande parte da violência gerada, ela está direta ou indiretamente ligada ao tráfico de drogas, que é outra necessidade que nós temos de enfrentamento. E aí não somente de apreensão de drogas, né? Tem que ter um trabalho de prevenção à causa da violência. Eu cito como exemplo aqui Pernambuco, quase que 70% das nossas mortes aqui no estado estão direta ou indiretamente ligadas ao tráfico de entorpecente. Então, o objetivo maior que a gente tem que fazer é trabalhar as causas. A gente não pode trabalhar os efeitos disso, porque senão a gente não vai avançar. A gente não vai conseguir fazer segurança pública. Então, é fundamental que haja políticas realmente voltadas a olhar esse lado social da população, das necessidades da população, para que a gente possa ter resultados positivos na segurança pública. E aí, como eu falei no Pacto pela Vida, só fazendo um recorte, um histórico rápido, lá de 2007, quando foi criado, ele teve inicialmente que ser, de alguma forma, provado que ele realmente era fundamental para que houvesse esse avanço contra a violência. E hoje, se não fosse o Pacto pela Vida, Pernambuco estaria, com certeza, completamente descontrolado com relação aos crimes contra a vida e aos crimes contra o patrimônio, né, que são os dois indicadores que nós avaliamos aqui em Pernambuco. E aí eu creio que o nosso grupo aqui que está debatendo, ele deve ser um grupo nacional, e talvez nem todos conheçam o que é o Pacto pela Vida, mas nós temos dois indicadores aqui que nós avaliamos mensalmente, semanalmente, que é o crime violento, letal, intencional, que são os homicídios, e os crimes violentos patrimoniais, que são os roubos, são os assaltos. Então, nós trabalhamos com Pernambuco dividido em várias áreas, são 26 áreas integradas de segurança, e cada área dessa, ela tem um responsável. Na verdade, ela tem responsáveis que eles têm que atingir determinadas metas de redução de criminalidade. E aí, Luciano, eu cito Recife até capital como exemplo positivo de redução de criminalidade que vem alcançando aí ao longo desses últimos anos. A capital, Recife, agora nesse primeiro semestre, teve uma redução de mais de 55% nos indicadores de crimes violentos patrimoniais. E por óbvio que isso não se faz da noite para o dia. Aí a gente vem com aquele conceito sobre o que é o crime, né? O crime, ele acontece porque ele tem três elementos que compõem o crime. É a vítima, o criminoso e as condições ambientais ou estruturais, né, do ambiente, que seja o ambiente. Se a gente tira um desses elementos, não há crime. Se eu tiver criminoso e se eu tiver as condições ideais e se eu não tiver a vítima, não tem crime. Então, se eu tirar um desses elementos, e aí é que está a necessidade
do ambiente, que eu falo, o ambiente lato sensu. É o cidadão ter direito à moradia, ter direito à estrutura básica de saneamento, ter iluminação, ter oportunidades, ter emprego, ter o conceito de cidadania. Então, se a gente consegue materializar isso, se a gente consegue fortalecer esses conceitos, a gente com certeza vai ter uma criminalidade muito menor do que a gente tem hoje. Aqui em Pernambuco, especificamente, a gente tem a criminalidade praticamente concentrada em 4% do nosso território. Ou seja, 96% do território pernambucano praticamente não tem criminalidade. Mas esses 4% que a gente tem que trabalhar, eles estão repletos aí de problemas estruturais. A gente tem, como o Jefferson bem falou, praticamente todos os nossos municípios com problema de tráfico de entorpecente, que é a grande causa da nossa violência. E a participação municipal, ela é fundamental nisso aí. A gente percebe quando há um envolvimento do prefeito, da municipalidade, nesse confronto do crime, nesses trabalhos de prevenção, a gente observa que há uma redução considerável na criminalidade. Ao contrário, quando a gente não tem um envolvimento de prefeitos ou da comunidade nesse trabalho de prevenção, a gente tem um aumento considerável da violência. Então, eu sou um fã número 1 do programa da política pública aqui de segurança de Pernambuco, Pacto pela Vida, justamente por essa conectividade com as demais secretarias, com esse trabalho de prevenção que é realizado. Muitas vezes o trabalho de prevenção não é adotado por um governante, por um prefeito, por um governador, porque ele não dá resultados, muitas vezes, a curto prazo, né? E aí tem essa necessidade de uma resposta muito rápida para que haja uma visibilidade por parte da população do que é segurança, e aí se investe muitas vezes na repressão do que na prevenção. Então, isso é um conceito que está completamente ultrapassado. A gente precisa entender que, para fazer segurança, hoje em dia, a gente precisa de muita tecnologia, a gente precisa dar condições tecnológicas às nossas polícias e a toda a estrutura de secretarias que nos auxilia nessa prevenção à violência. Não é barato você capacitar, você se antecipar ao crime, porque nosso grande desafio é se antecipar. Não adianta você ter uma polícia que vai matar ou que vai dizimar a sua própria população em detrimento para poder dar uma justificativa na diminuição da violência. Então, você precisa ser mais inteligente, você precisa trazer conceitos mais inteligentes de prevenção, colocar mais tecnologia e capacitar o homem para que ele possa se antecipar e evitar que o crime aconteça. A gente tem uma experiência aqui muito positiva também com o próprio Ministério Público e Judiciário nesse conceito de prevenção à violência. Nós temos juízes e promotores que são fundamentais nessas investigações. Aí Jefferson falou muito bem sobre repressão qualificada, que é essa repressão com trabalhos de inteligência policial, fazendo investigações, se antecipando a que o crime aconteça, com essas autorizações judiciais, muitas vezes, para que se faça interceptações e se antecipe alguns crimes que são considerados violentos, né? Nós temos um problema seríssimo no sistema penitenciário, eu não digo só aqui em Pernambuco, mas eu ouso dizer que o Brasil inteiro tem um problema de penitenciário que gera muito mais violência. Eu arrisco a dizer que grande parte da violência aqui do estado de Pernambuco, ele é comandado de dentro do próprio presídio, ou seja, muitas vezes
se faz um trabalho de identificação, de prisão, de punição, de penalização as suas quadrilhas e determinando mortes e determinando a prática criminosa. Então, esse é outro enfrentamento que nós temos que fazer. A gente tem que repensar o nosso sistema penitenciário, a gente tem que repensar as nossas leis de execuções penais, muitas vezes. Temos muitos criminosos aí considerados de baixa periculosidade que passam muito tempo nas penitenciárias e temos criminosos de altíssima periculosidade que passa talvez pouco tempo cumprindo pena ou até mesmo, como eu falei, de dentro do presídio, continuam comandando verdadeiras facções criminosas. Então a gente tem que avançar nessa discussão para a gente também avançar nessa problemática do enfrentamento da criminalidade. Eu creio que seria mais ou menos isso, Luciano, que eu teria para passar nesse primeiro momento, e aí deixo aí à disposição também para o pessoal tirar dúvidas ou fazer questionamentos para a gente poder aprofundar mais essa discussão. Já nos chegaram 12 perguntas dos participantes e vamos dividi-las em bloco para que os dois expositores possam comentá-las. Eu vou tentar dividi-las pela afinidade dos temas que foram abordados nas perguntas. Há uma preocupação que é compreensível em algumas perguntas, porque boa parte do público presente é formado por pré-candidatos a vereador e a vereadora do Recife. Então, a preocupação do futuro vereador ou do vereador está presente o vereador Almir Fernando, que é inclusive da Polícia Civil, licenciado, assim como também está presente o Augusto César, que é comissário da Polícia Civil. É natural que esses companheiros estejam atentos a questões como essa. Aqui dirigida diretamente ao doutor Antônio Pádua. Como as lideranças comunitárias podem colaborar para a instalação de unidade de policiamento do sistema Coban em sua comunidade. Na sequência, se a Secretaria de Pernambuco, Secretaria de Defesa Social e a Prefeitura estudam a possibilidade de conceder incentivos fiscais para a aquisição de ferramentas de comunicação e vigilância por parte da população para melhor auxiliar na segurança comunitária, no âmbito do sistema Coban. Um exemplo de incentivo municipal pode ser visto na capital do Mato Grosso do Sul. Eu não conheço esse exemplo, mas talvez os secretários possam conhecê-lo. Qual a opinião de ambos os secretários sobre o modelo de polícia comunitária? Qual a avaliação que fazem sobre as experiências no Brasil? Eu acho que esse primeiro rol de perguntas, eles são focados exatamente nessa preocupação de política de segurança, a política de defesa social chega à ponta da participação ativa da comunidade. Talvez o Antônio de Pádua possa iniciar respondendo e depois Jefferson. Pode ser assim? Sim. Então, Antônio de Pádua. Deixa eu só nivelar conhecimento com o nosso público do sistema Coban. O sistema Coban é uma filosofia, na realidade, japonesa de policiamento comunitário. Ele já existe há mais de 100 anos no Japão e ele já é adotado por São Paulo e por Minas Gerais aqui no Brasil já há mais de 20 anos. Então, é um conceito já bastante difundido nesses dois estados e que vem dando resultados bastante positivos. E o sistema Coban, ele se fundamenta basicamente na aproximação do policial com a comunidade e vice-versa. É uma filosofia que ele traz
para o policial essa oportunidade de conhecer a população local, população delimitada de um bairro, ou de alguns bairros, ou de alguma região, e da mesma forma da população conhecer quem são os policiais que fazem aquele serviço de polícia comunitária. Mesmo porque a gente sabe que grande parte das informações passadas pela população à polícia, ela vai muito da credibilidade e da confiança que ela tem naquele servidor que está fazendo a segurança naquele local. Então, esse conceito que a gente trouxe aqui para Pernambuco, de 2 anos para cá, mais ou menos, ele tem dado resultados muitíssimo positivos por onde a gente implementou. A exemplo de Boa Viagem, ali nas proximidades do bairro chamado, do território de Boa Viagem chamado Setúbal, e no município de Paulista, onde também a gente implementou e temos resultados bastante positivos da redução da criminalidade. Então, além desse policiamento ostensivo, são realizadas reuniões diárias e semanais com a comunidade, com os síndicos dos edifícios, com os comerciantes do local. Existe a criação de uma rede de comunicação entre essa comunidade para que haja um acionamento rápido dessa comunidade, desse policiamento, caso seja necessário. Isso tem trazido repercussões muito positivas da avaliação do policiamento ostensivo, né? Isso voltado basicamente para a polícia militar, no conceito de polícia ostensiva. Então, nós temos, sim, aqui em Pernambuco, esse projeto de estender a polícia comunitária para outras localidades. Temos a possibilidade real de levar esse conceito para uma localidade chamada Aldeia, aqui em Pernambuco. Levamos recentemente esse conceito do Coban para Caruaru, que é um município no agreste aqui de Pernambuco. E todas as experiências, como eu falei, têm sido muito positivas. Nós temos esse projeto aqui também, que foi falado sobre o incentivo fiscal, sobre equipamentos de vigilância. E aí, a gente tem um projeto aqui bastante audacioso de tentar interligar justamente essas câmeras particulares com todo o nosso sistema de monitoramento. Exemplo do que acontece na própria China. E aí eu tive a grata oportunidade de visitar algumas cidades chinesas e de entender que o conceito de vigilância por parte dos comerciantes, da população de modo geral, ele era distribuído também com as polícias. Então, se um prédio, se um comércio tem uma câmera de vigilância, ele compartilha automaticamente essas informações, essas imagens com o centro de monitoramento. O custo seria altíssimo e eu acredito que seria muito interessante que a população, de modo geral, ela instalasse câmeras que pudessem ser compartilhadas imagens com as secretarias de segurança. Então, eu sou adepto desse conceito de segurança comunitária, de policiamento comunitário, né? Eu estou acreditando muito, a gente está apostando muito nesse conceito dessa filosofia japonesa que tem dado resultados positivos aqui para Pernambuco. Secretário Jefferson. Pois não. Esse sistema japonês, no final do século XVIII, foi implantado como filosofia e deu um resultado social muito positivo. Qual é o nosso problema quanto a isto? Que nós vamos começar a aplicar quase 170 anos depois essa filosofia do policiamento comunitário. É um atraso, assim, secular, historicamente ruim, porque as noções eram muito positivas. E se fosse encampada em nível mundial, nós teríamos tido uma redução natural da violência por esse controle comunitário sobre as práticas sociais. Mas, falando mais claro, assim como o meu objetivo como gestor de segurança,
e isso vale para os amigos que serão candidatos a vereadores e a vereadora. O conceito de polícia comunitária, ele embute uma coisa que não se declara tanto, mas que na prática existe, que é controle social sobre os órgãos de segurança pública e de policiamento. É uma verdade que nós, como gestores, temos que trabalhar para que aconteça, do ponto de vista da realidade, um controle social efetivo sobre o cidadão quanto aos órgãos de segurança do Estado que estão nos seus bairros, nos seus distritos e nos seus municípios. Se nós olharmos, não há uma vontade da unidade local em ser controlada. E seria complicado impor isso apenas do ponto de vista de decisões administrativas. Sejam controlados. O que é que a segurança comunitária faz? O cidadão passa a conhecer o delegado, o comandante de polícia militar. Isso gera um controle real pela identidade física e consequências que derivam disso no comportamento do nosso gestor local. O seu João, que mora no bairro, sabe quem é o delegado José. Isso gera um relacionamento entre eles. E isso, eu afirmo profissionalmente, que altera o jeito dele atender, a forma que ele recebe o cidadão e a forma que ele comanda os grupamentos que estão nos bairros. Isso é o que nós chamamos, tecnicamente, de controle social exercido pelo cidadão sobre os órgãos de segurança e de policiamento. Eu não tenho dúvida alguma, nestes anos todos, que isso acontece como fenômeno. Na hora que nós estabelecemos essa reunião mensal entre os nossos dirigentes e o cidadão nos bairros, começa a haver essa interação real que gera um controle. O cidadão se sente mais tranquilo para se relacionar com os órgãos de segurança, e isso gera um resultado positivo muito bom, porque nós passamos a trocar informações reais sobre o que nós devemos fazer, sem transformar e reduzir ao cidadão aquela figura do informante que nós conhecemos, que, em geral, é alguém que transita entre a legalidade e a ilegalidade e se reveste para ter alguma proteção de órgão de segurança na condição de informante, popularmente chamado antigamente X9. Não é isso que a segurança comunitária faz. Ela gera convivência. E isso, naturalmente, possibilita um conhecimento sobre a realidade diferente daquela forma policialesca de estar delatando e informando e, por isso mesmo, se expondo a um retorno violento por parte da criminalidade. A marginalidade ali, local, ela vê o cidadão participando dos eventos públicos, das ações sociais, junto com os órgãos de segurança. Mas nessa modalidade de relacionamento comunitário, não gera retaliações violentas, porque o cidadão não se expõe a esse nível de relacionamento com as polícias. Eu entendo que ele é efetivo e os senhores vereadores reflitam sobre como gerar essas condições de relacionamento sugerido pelos senhores, sendo vereadores, induzindo não a um distanciamento do cidadão da polícia, porque isso ainda há, e muito há aqui, digamos, vereadores do campo de esquerda, pelas marcas históricas que temos, eu vejo muito discurso de gente do bem que afasta o órgão de segurança do relacionamento social. E isso não é bom, porque se nós o empurrarmos para lá, alguém vai dialogar com ele. E é bom que seja o cidadão com intermediações de várias partes do Estado, gerando esse relacionamento comunitário. Na verdade, não é policiamento comunitário. É um relacionamento comunitário com os órgãos de segurança. Eu não gosto muito de usar a expressão policiamento comunitário, porque induz a uma relação do cidadão fora do seu exercício civil, relacionado ao mundo policial. Eu prefiro falar no relacionamento comunitário dos órgãos de segurança com a população. E isso tem gerado um efeito positivo muito grande para que o cidadão veja a qualidade do serviço prestado ali, tanto pela unidade local, mas também pelo relacionamento que ele passa a ter com o secretário de segurança,
comandante-geral da Polícia Militar, os outros dirigentes gerais. Não é possível falar em policiamento comunitário deixando só a unidade local no controle. O que é que nós fazemos aqui? Uma vez por mês, nós trazemos os presidentes e os vice-presidentes dos conselhos comunitários para uma reunião no auditório central do auditório da Secretaria de Segurança. Estarão presentes os comandantes militares, os delegados-chefes de área e os dirigentes gerais das corporações na reunião com os presidentes. Ali temos um diálogo amplo e isso gera muitos efeitos. Então, eu sou totalmente a favor desse relacionamento comunitário. Nós temos aqui um grande comando... Bem, doutor Jefferson, companheiro Jefferson. Só informando como nós operamos. Nós temos uma unidade de segurança comunitária. Dentro dele tem o programa de combate às drogas, a ronda escolar e a patrulha Maria da Penha. É comandada por uma coronel de polícia militar, com grupos especializados, treinados, apartados da atividade de rotina, que tratam só com essas causas identitárias. Questão das drogas, ronda escolar e patrulha Maria da Penha. Fora isso, eles têm o apoiamento dos grupos de rotina. Mas a centralidade do trabalho comunitário é feita nesse grande comando metropolitano de segurança comunitária. Nós temos mais algumas perguntas e eu vou me permitir aqui fundi-las em razão de que são perguntas afins, porque abordam praticamente o mesmo tema. Uma de respeito ao elemento direitos humanos na política de segurança ou de prevenção da violência criminal. Aqui é perguntado a ambos os secretários, né, como enxergam ou como entendem a atualização dos currículos das academias de polícia, que ainda não são se ainda não são reptores da ideologia da segurança nacional. Essa é uma pergunta. Em que medida os currículos das academias de polícia têm sido alterados, atualizados, digamos assim? Ligado a essa questão, também tem a importância do elemento educação, como parte dos esforços de prevenção da violência criminal. E pedem aqui a opinião de ambos sobre o Fundeb, essa luta encarniçada que está se travando nesses dias para impedir que o governo federal altere substancialmente o Fundeb, na medida que o Fundeb financia a educação pública no país, a partir do ensino fundamental. Que importância teria, ainda relacionado com esse tema, educação, direitos humanos, né? Aqui se pergunta se o policiamento ostensivo praticado por policiais militares ou policiais civis, mas com treinamento militar, o policiamento ostensivo, ele dialoga satisfatoriamente com a noção de respeito ao cidadão ou é um problema? Então, essas perguntas são articuladas. Eu pediria para o doutor Antônio de Pádua, em seguida o secretário Jefferson, para respondê-las, e depois nós teremos uma última rodada de perguntas que aqui estão anotadas. Vamos lá, vou tentar dar uma resposta aí para envolver todos esses temas que foram abordados nas perguntas. Com relação aos direitos humanos, bem, isso é fundamental hoje em qualquer polícia, qualquer currículo de academia, ele tem que ter essa matéria nas suas salas de aula. Na realidade, cada vez mais ampliar esse currículo. E aí vem aquele debate que o secretário Jefferson falou inicialmente sobre a necessidade de criar uma unidade nacional, de repente até sobre os currículos fundamentais das polícias. Seja polícia civil, seja polícia militar, seja a própria polícia científica, o corpo de bombeiros, todos que fazem parte da segurança pública nacional e estadual, né? Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, e agora a nossa Polícia Penal, que é a polícia mais recentemente criada, que é a polícia que cuida dos presídios. Os antigos agentes penitenciários, que agora são
policiais penais, que também necessitam, né, de todas esse conhecimento de direitos humanos, até porque é direito fundamental. Então, eu creio que essa discussão ela tem que estar, sim, dentro dos currículos. Nós temos avançado, inclusive, com a própria OAB aqui em Pernambuco, trazendo a OAB numa tentativa de trazer o conceito ampliado de direitos humanos e da própria condição de advogado que defende defende o seu cliente, muitas vezes que são presos ou que são ali, de alguma forma, conduzidos para a delegacia. Então, a matéria ela é fundamental, como eu falei, nas academias. A educação, sem dúvida, é princípio básico de qualquer construção de prevenção à violência. Sem educação, e aí a educação desde pequenininho, né? Seja a criança a oportunidade de ter uma escola, ter a oportunidade de ter o conhecimento para poder amadurecer até mesmo como cidadão, de saber os seus direitos, saber os seus deveres. E quando eu vejo essa discussão sobre restringir verba de fundo, eu até me arrepio, porque o secretário Jefferson sabe como é que é a nossa luta para conseguir verba do Fundo Nacional de Segurança, que há anos que a gente vem trabalhando, vem tentando com que o Brasil que tenha um Fundo Nacional de Segurança, agora recentemente criado, mas a dificuldade de ter acesso a esses recursos. Vocês não imaginam a quantidade de dificuldades que são criados para que a gente tenha acesso a recursos do Fundo Nacional de Segurança, tão fundamental para a gente fazer segurança pública nos estados, né? Então, da mesma forma que essas verbas do Fundeb que financiam a educação pública, elas são fundamentais para a educação. O Fundo Nacional também é fundamental para que a gente faça segurança pública nos estados. O policiamento ostensivo, aí, Luciano, fazendo esse recorte sobre a necessidade, hoje a gente tem essa divisão, né, no país, já previsto constitucionalmente. A gente tem uma polícia militar, que é a responsável por fazer o policiamento ostensivo, e aí vem toda aquela discussão, né, de trazer pouco do militarismo para dentro das nossas polícias. Será que é o conceito, o melhor conceito? Essa é uma construção muito presente nos países sul-americanos, né, e países, talvez, que passaram por uma ditadura, que passaram por um período militar, e aí esse conceito de polícia militar ainda muito presente nas nossas polícias. Mas a gente tem que trazer aí também o conceito de polícia militar para a realidade que vivemos hoje. Como eu falei, é preciso que a gente capacite o policial militar, não somente nesse formato militar propriamente dito, mas com todos esses conceitos que a gente acabou de falar, de direitos humanos, sobre a necessidade tecnológica de colocar à disposição desses policiais, a necessidade de trazer esse conceito de polícia comunitária, esse conceito do policiamento ostensivo mais próximo da população. Isso é fundamental também, mesmo sendo esse conceito do COBAM uma filosofia tão antiga, mas ela é tão atual, né? Apesar de ser antiga, mas ela é tão atual hoje, e a gente muitas vezes esquece que o policiamento ele tem que estar muito próximo da comunidade, ele tem que estar presente na comunidade, ele tem que fazer parte da comunidade, e aí a gente precisa de uma polícia militar com esse conceito mais presente de direitos humanos, com esse conceito mais voltado a policiamento comunitário. Nosso secretário Jefferson. Obrigado, meu amigo Luciano. Nós podemos pegar uma matriz curricular como um exemplo de uma norma geral para todo o país. Imagine se nós tivéssemos em andamento, há algum tempo nas academias, uma diretiva curricular sobre direitos humanos de modo obrigatório para todas as academias. Seria algo bom. Os policiais teriam uma formação de caráter nacional com uma matriz curricular muito clara e muito definida. Aqui no Maranhão, pela linha governamental do nosso estado, é possível definir
uma matriz curricular, tomando uma posição de governo, para fazer um alinhamento para a polícia de Estado. Uma concepção de gestão de governo definindo o posicionamento que se quer para o Estado, ou seja, permanente. Isso é feito aqui, mas seria bom termos isso em nível nacional. Sobre a questão da formação, nós temos que ter a clareza, como gestores de um órgão de força de natureza militar. Para isso existem as secretarias de segurança, como a gestão macro, dando direcionamento do que será praticado pelas corporações Polícia Civil e Polícia Militar. O Corpo de Bombeiro tem uma matéria própria. As duas polícias estaduais. É preciso ter muita clareza quando nós comandamos um aparato militar. Se nós olharmos bem, a visão policial é uma coisa e a visão militar é outra. O objetivo da força militar, quando se movimenta, é eliminar o inimigo, na concepção de segurança nacional, país em relação ao país. A segurança interna é atividade de policiamento, é contenção legítima de práticas antissociais, não é guerra, não é objetivo morte. Prisão como expressão maior do policiamento. O resultado morte é permitido numa situação de confrontação induvidosa, que não pareça execução. São duas coisas completamente diferentes. Mas nós temos a realidade concreta. Nós temos polícias militares no Brasil e polícias civis. Eu não sei se o Luciano vai recordar, de 2006, 2005, de um projeto da deputada Zulaê Cobra. Ela criava a PE, Polícia Estadual, com 2 departamentos, fardado e não fardado, mas de natureza civil. Ela chegava, no seu projeto, a sugerir um período de transição, para que militares, querendo deixar o uso da farda, fosse para o departamento não ostensivo. Do mesmo modo que civis, querendo usar fardamento, fossem para o departamento ostensivo. Foi um projeto muito bom, houve um debate muito forte, mas houve uma resistência contra a extinção da natureza militar das polícias estaduais. E prevaleceu o entendimento de desistir da desmilitarização naquele tempo. E por isso um projeto que era muito bom, criando uma polícia estadual com 2 departamentos, fardado e não fardado, ficou historicamente de lado. Mas foi um amplo debate, uma ampla discussão social, mas não chegamos a isso. Quanto à questão da educação nas academias, é preciso mudar o destino, porque se confunde o elemento efetividade com o elemento violência. São duas coisas completamente distintas. Nós podemos ter grupamentos especializados para as intervenções mais contundentes contra as organizações violentas. São forças e grupamentos especiais. Nem todo policial tem que portar fuzil. Fuzil ficará condicionado a agrupamentos especiais. As armas menores com os outros policiais. E os núcleos especiais que vão dar um combate devem ter uma formação diferenciada do que o geral do conjunto das corporações policiais militares do Brasil. Não pode ser a mesma coisa. É diferente. Nós sabemos que a violência urbana é uma crescente e cada vez armas mais potentes são utilizadas por mãos criminosas. Mas não devemos generalizar a formação para uma guerra urbana. Isso não dará certo. Até porque, como resposta ao endurecimento de mais violência armada do Estado, haverá uma busca de superação da parte criminosa. E não é que eu defenda uma ação não firme e efetiva do Estado. Muito pelo contrário. Eu entendo que a força da cidadania deve prevalecer contra a força do crime. Nós não podemos ter domínio de território. O Estado tem que ir lá e impedir isto. Mas como não vai com aquelas outras condições, também não vai com o domínio policial contra a ocupação criminosa de território. Não tem como fazer só a correção do ponto de vista policial na linha do que nós falamos originalmente. E eu digo isto para destacar a preocupação com a educação.
nós já temos uma juventude fora da escola até os 15 anos de centenas de jovens no Brasil. A evasão escolar deve ser considerada, lembra que eu falei no início, um fator criminógeno. A evasão escolar é um fator criminógeno. Desvia o jovem da participação social adequada. Como é que ele vai se inserir na sociedade? Vem lá com o processo educacional. Dali ele começa a constituir a sua inserção. Alguns de nós aqui, eu próprio, superei dificuldades extremas pela minha condição social, através da inserção no processo educacional. Muitos colegas meus ficaram para trás, não vivem por questões de doenças naturais adquiridas ou da própria violência. Então, nós mesmos superamos através do processo. Esse ataque ao Fundeb exige uma manifestação constitucional do Ministério Público, sob pena de omissão diante de uma defesa de um interesse social inafastável. Isso não é mutilar o Fundeb, isso é atacar a educação brasileira. Não se atinge o Fundeb sem atingir o sistema de educação do país. É um ataque institucional, e isso é grave. Portanto, deve haver uma resposta institucional do Ministério Público e considerar essa atitude uma atitude criminógena. Considerar isso como um fator para enfrentamento institucional, movendo uma ação respectiva. Nós não podemos deixar parecer que isso é uma mera coisa do processo legislativo. Não é isto. Os órgãos legislativos devem repudiar isto, não aprovando, mas se isso for em frente, tem que haver uma resposta do Ministério Público, seja com a aprovação de um projeto de lei, seja só com a remessa do Poder Executivo para apreciação do Poder Legislativo. Isso é muito grave. Sobre a questão do funcionamento a contento das forças ostensivas, se prevalecer o entendimento de que o princípio da autoridade está no policial, nós tenderemos ao fracasso da presença ostensiva. O cidadão que está na ostensiva, fora das ações violentas de criminosos radicais, ele deve se dirigir ao cidadão entendendo que a autoridade está no cidadão. E isso não é ser um policial fraco. Não é. Isso não vai agravar uma ocorrência, vai dar um curso de retorno à normalidade quando a intervenção ostensiva entender que o policial é um representante da autoridade, e inclusive da autoridade que está ali à sua frente como cidadão. Tem que mudar, não pode haver um arbítrio na forma de abordar, não deve haver excesso em nome de uma contenção de violência com um ato revestido de legalidade por parte de agente público de segurança. Isso existe e tem levado a uma não admiração social por parte da sociedade civil contra os órgãos de segurança. A abordagem violenta e equivocada não gera respeito social. E isso é muito ruim, porque o cidadão vai deixar de respeitar o agente público que tem o papel de reduzir a violência. Se o cidadão se afasta dele, é muito ruim e o resultado social será muito negativo. Precisa haver uma mudança de mentalidade. Não existe efetividade policial que se confunda com violência policial. Nós estamos agora na última rodada de questões, e eu vou colocá-las também em bloco. Há questionamentos que vieram a respeito do papel das guardas municipais, considerando que as guardas municipais, em geral, têm um contato muito próximo com a comunidade, muito estreito com a comunidade. A pergunta é se as guardas não poderiam ter um papel mais ativo, auxiliar polícias civil e militar no enfrentamento da violência criminal. E associada a essa questão, se os dois secretários consideram que as guardas municipais devam operar armadas ou não. Na mesma linha, vieram questionamentos sobre aqueles agentes públicos que atuam para combater crimes ambientais. De que maneira os secretários consideram que esses agentes públicos que atuam no combate ao crime ambiental,
deveriam ser melhor protegidos e melhor municiados. E há uma pergunta que se destaca das demais, que feita a ambos também, a propósito do que é que Pernambuco e Maranhão estão fazendo para que no combate ao narcotráfico se alcance os chefes, os grandes chefes, e não os operadores mais miúdos do tráfico de drogas. Creio que são esses 3 temas que ainda restam, e aqui a informação para todos que foi aprovada a proposta do Fundeb em primeiro turno. É uma vitória das forças democráticas nesse instante tão difícil que o país vive. Eu quero crer que o Antônio começa, não é isso, Pablo? Sim, a gente começa, Luciano, falando um pouco aí sobre... Eu vou começar pelo final, vou começar pelas propostas de Pernambuco de combate ao narcotráfico, né? Recentemente, aí agora no início da segunda gestão do governador Paulo Câmara, foi criada uma secretaria estadual específica de prevenção às drogas e à violência. E é justamente nessa Secretaria de Prevenção que está se apostando aí uma forma de prevenir a violência através desse combate às drogas, no conceito de cuidar de quem efetivamente entrou no mundo das drogas, seja para a prática do crime, ou seja, para consumo das drogas, ou seja, também na questão da prevenção dos menores, dos adolescentes, não sequer entrarem, né, nesse mundo das drogas, para que não venham mais na frente serem vítimas ou autores de crimes, seja ele crimes contra a vida, seja eles crime contra o patrimônio. Então, foi uma proposta bastante ousada de uma criação dessa nova secretaria que está interagindo com a Secretaria de Defesa Social com relação ao combate efetivo, aí falando do ponto de vista policial do narcotráfico. Nós temos aqui pela Polícia Civil realizado operações que a gente chama Operação de Repressão Qualificada, que visa basicamente seguir o dinheiro, né? Aquela máxima americana de follow the money, para entender onde está sendo lavado o dinheiro, onde está sendo conduzido e transportado o dinheiro, para poder atacar essas grandes facções criminosas no seu ponto mais importante, que é o bolso. Sem recurso financeiro, a gente sabe que dificilmente se prospera uma facção criminosa. Mas essa discussão ela é muito maior do que as fronteiras do estado de Pernambuco ou as fronteiras do estado do Maranhão, porque a grande massa das chefias dessas facções criminosas, elas estão, muitas vezes, fora desses estados menores. E de estados maiores são conduzidas essas ações trazendo as drogas que não é produzida no Brasil, né? A gente sabe que cocaína não se produz aqui no Brasil, muito menos aqui em Pernambuco. Então, esse trabalho de combate efetivo policial ao narcotráfico, ela tem que passar pelas fronteiras do país, e aí tem que ser um trabalho integrado com as polícias federal, Polícia Rodoviária Federal, com as próprias forças militares que tem esse trabalho de proteção das nossas fronteiras, bem como esse trabalho também com os demais países que produzem a droga, né? A gente também não pode simplesmente fechar os olhos e esquecer que nesses países produtores existe a produção das drogas porque tem quem consuma. Então, o Brasil hoje é o segundo maior consumidor de drogas do mundo, praticamente só atrás dos Estados Unidos. Então, temos uma grande massa de consumidores e para esse consumidor se tem a produção das drogas. Então, esse trabalho que está sendo feito, eu acho que a gente tem que avançar nessa discussão
além dos estados, além do Brasil como país, que não está fora da América do Sul, que é onde estão praticamente os países produtores de cocaína. Com relação ao papel das guardas municipais, aí eu volto àquele meu conceito sobre a importância do município nesse combate à violência. E aí o papel da guarda municipal, ele é fundamental, seja nesse trabalho preventivo até comunitário de aproximação dessa guarda municipal com a população. E aí entra todo aquele conceito de policiamento comunitário sobre essa possibilidade, principalmente nas cidades grandes e nas cidades pequenas. Aí a gente não pode tirar as cidades pequenas que necessitam de uma guarda municipal, não somente para fazer o trabalho de policiamento dos equipamentos, né, porque as guardas municipais elas foram criadas inicialmente para fazer a proteção dos equipamentos municipais, sejam as praças, sejam os prédios públicos, e hoje esse conceito está um pouco superado para que a Guarda Municipal faça esse trabalho em conjunto com a Polícia Militar. Eu particularmente entendo que a Guarda Municipal ela não deve ser uma Guarda Municipal armada. Nós já temos Polícia Civil, nós já temos a Polícia Militar com esse papel de trabalho armado. Quando você fala em colocar a arma à disposição de um determinado serviço público, a gente tem que entender que com a arma também vem uma grande responsabilidade. Existe uma necessidade de uma corregedoria muito forte para que haja essa oportunidade de um serviço público ser efetivamente armado. E aí também já entra esse conceito do que é meu entendimento sobre os agentes públicos que combatem o crime ambiental. Também eu faço a mesma ressalva sobre a necessidade de ter não só uma corregedoria muito forte e atuante, caso haja a disponibilização de arma para um ou para outro, mas também do próprio servidor entender essa problemática que é ter uma arma, né? Então, uma arma na mão é uma responsabilidade muito grande e muitas vezes em municípios menores, diante de prefeitos que muitas vezes não têm esse comprometimento com a segurança, mas estão somente com a sua segurança, esse perigo de criar, muitas vezes, milícias armadas em pequenos municípios, que vai trabalhar não para a comunidade, mas que vai trabalhar, muitas vezes, para aquele prefeito A, B ou C, e aí ser um ponto de grande discussão sobre se aquilo é uma guarda municipal ou se é uma milícia armada. Então, eu tenho muito receio de criação de autorização genérica para guarda armada ou para serviço armado, que não seja um órgão policial. É mais ou menos esse o meu pensamento. Secretário Jefferson. Muito bem. Vou seguir a lógica do nosso colega Antônio e, pelo final, se nós não quebrarmos a estrutura financeira das organizações de narcotráfico, nós vamos encher as cadeias de pessoas que fazem uma revenda por sobrevivência de drogas. Nós não podemos deixar prevalecer a hipocrisia. Hoje, do grande número do aglomerado penitenciário que nós temos, são pessoas colhidas com o aparente e exclusivo tráfico ilícito de drogas. Quando, na verdade, hoje nós temos pessoas que não eram envolvidas com o crime e foram se aproximando por múltiplas razões que não há adesão subjetiva ao crime, como é o grande traficante. O grande traficante não tem filosofia que o faça mudar de entendimento de ter lucro ilícito com a venda de drogas. Isso é uma coisa. Aquele chefe que perguntaram aqui no início da pergunta. Este é o criminoso por adesão subjetiva, sofisticada, organizacional, na engenharia do crime. Isso é uma coisa. Mas quem é pego, olha o volume. Veja o percentual de pessoas comuns aprisionadas por venda de drogas ilícitas e veja o percentual de chefes, de comandantes do crime, do tráfico de drogas. Não é 1% contra 99%. Então é grave isso aí. Gera o fenômeno do aprisionamento
e o não aprisionamento dos chefes. A pergunta é totalmente procedente. Então, aqui em 2015, nós criamos uma superintendência de narcóticos, que passou a ter duas atividades principais. A primeira delas, a apreensão da droga antes da distribuição para a venda no varejo. Nós partimos para a apreensão no atacado, fechando as divisas do Maranhão e fazendo a apreensão de toneladas de drogas que aqui chegavam. Então, foi um resultado social muito bom, porque nós impedimos a venda da droga no bairro e a constituição de unidades de venda a varejo, que é aquele que é alcançado, socialmente, pejorativamente chamada de boca de fumo. Abre ali uma pequena casa, com alguém vendendo drogas, pega lá 2, 3 quilos, termina muito rapidamente na penitenciária. Aí é aberta ao lado outra boca de fumo, ou a própria esposa, na sucessão ao que o marido já tem de dívida, se não pagar ataques radicais, ela continua a revenda, termina também presa. E gera esse fenômeno de fornecimento de mão de obra para o sistema penitenciário. Isso é muito ruim. Então, mas o padre apontou bem. Nós recebemos a droga que vem. Então é preciso ter uma articulação também nacional, uma política nacional de repressão ao narcotráfico. Isso precisa acontecer, primeiro, questão de fronteira, questão federal, das Forças Armadas. E depois, na questão do policiamento integrado. Polícia Federal, Rodoviária Federal e as polícias estaduais. Criar um banco nacional de narcotraficantes para socializar o trabalho nos estados, de localização e de interceptação. Isso precisa acontecer e, infelizmente, nós não temos uma articulação nacionalizada. Nós temos ações nos estados, Caráter Nacional de Combate às Drogas. Eu não posso falar pelos órgãos federais, mas o Antônio é delegado federal e sabe disso. É uma ação da Polícia Federal, mas não há ação da Polícia Federal tão forte em nível nacional, integrado com as forças dos estados. A Polícia Federal não alcança todas as unidades, a Polícia Civil não está em todas as unidades, quem está presente é a Polícia Militar, a Polícia Ostensiva, que não terá o sucesso para essa apreensão, é lógico, pelo caráter ostensivo que ela revela ali a presença policial no Estado. Então, nós trabalhamos aqui sobre 2 focos: identificação do chefe da organização criminosa e quebra na estrutura financeira. Nós demos um prejuízo sábado agora, no carregamento de drogas ilícitas, de 21 milhões de reais para a organização criminosa. E há 1 ano e meio, demos um prejuízo de 100 milhões de reais. Isso gera, digamos, uma confusão para a organização criminosa que tem que pagar o fornecedor. Uma dessas quadrilhas foi dissolvida e deixou o Estado do Maranhão, com seus membros indo morar em outros estados para se livrar da dívida com a organização internacional. Então, quebrou a estrutura e o funcionamento dela. Sobre a questão dos agentes públicos contra crimes ambientais, eles estão expostos ao crime organizado. Estão expostos à ação do crime organizado. Esses crimes ambientais decorrem da ação de organizações criminosas, muito bem organizadas e infiltradas nos organismos de segurança. Isso funciona como uma rede. Nós temos agentes públicos cooptados, por exemplo, questão de madeira, há um pagamento de 30, 40 mil reais para organizações criminosas infiltradas na polícia para deixar a circulação ilícita de madeira em rede, ao longo de estradas. Muitos núcleos recebendo nos seus plantões de modo organizado, já se sabe quem está no plantão, então é aquele dia que passa para aquele envolvido com a organização criminosa. E no trabalho de investigação, esses agentes públicos, eu concordo, precisam de muito mais proteção para o exercício da atividade específica. Eles estão expostos hoje, acredito que praticamente em todos os estados, e isso precisa ser sistematizado também, para ter uniformidade no combate a esse tipo de crime. Deixei, por fim, a questão do Guarda Municipal. Meu nobre amigo Antônio e demais amigos e amigas desta discussão, eu sou a favor da criação da Polícia Municipal. Há 20 anos, eu fui contra a criação das Secretarias Municipais de Segurança. Eu entendi que isso deveria ficar exclusivamente com o Estado. Radicalmente a favor. E passei a acompanhar um debate porque criaram 3 secretarias municipais no Brasil.
há aproximadamente 20 anos. A de São Leopoldo, a de Caruaru e a de Guarulhos. A Guarda Municipal, criada em Guarulhos, desarmada, reduziu 96% do número de crimes no Parque de Guarulhos. Era secretário municipal, um coronel Vedramini. E quando eu olhei aqueles dados, eu fui até lá, ver o que acontecia por ali. Ela passou a fazer, entre aspas, um policiamento do parque, desarmada, e conseguiu a redução de 96% de crime naquela área. Isso me chamou a atenção, e uns 4, 5 anos depois, eu passei nos debates nacionais a defender a criação das secretarias em todos os municípios, secretarias municipais de segurança, com guardas municipais. Mais alguns anos depois, eu passei a defender o uso de armas nas cidades com mais de 100 mil habitantes, na Guarda Municipal, devidamente concursada e treinada pelas polícias estaduais. Depois eu reduzi isso, no entendimento, para cidades com mais de 50 mil habitantes, usar arma de fogo, concursada e treinada pelas polícias. E hoje, eu tenho uma dúvida, se eu não já defendo a criação de guardas municipais armadas, inclusive nos pequenos municípios. Por uma simples razão. Quando o autor de crime chega, ele olha alguém fardado ali. E essa pessoa está exposta como alvo. Ele não, na hora que chega, quem está fardado numa praça, perto de um banco, chega o criminoso ali, o cidadão fardado está exposto. Mas eu entendo que é uma coisa complexa a utilização de armas. Não é algo simples. Algo muito complicado. Mas aqui no Maranhão, eu afirmo, os senhores e senhoras, nós inclusive já doamos viaturas e revólveres para guardas municipais, treinadas na academia da Polícia Civil. Nós demos um curso de formação para essas guardas na academia, estou destacando, de Polícia Civil, considerando que a guarda é fardada, mas é de natureza civil e não de natureza militar. Ainda que as formações iniciais tenham sido praticamente idênticas ao sentido militar de comportamento institucional. Então, algumas guardas receberam carros e receberam, Antônio, arma de fogo. E aqui em São Luís, nos municípios mais próximos, isso deu um resultado positivo. Eu entreguei uma proposta de emenda constitucional a um deputado do Maranhão para apresentar, acrescentando mais um inciso ao artigo 144 da Constituição Federal, criando as polícias municipais. E agora eu vou dar o fundamento para concluir. Jamais eu acredito que nos próximos 200 anos o Estado não colocará, lotado nos municípios, um número necessário de policiais civis e de policiais militares. Nós temos grande parte do município no Brasil com 2 policiais militares por dia, muitos deles sem nenhum policial civil. Eu não acredito num grande concurso, considerando o gasto com a folha de pagamento, capaz de botar o número ideal, pelo menos aproximado, correspondente nos municípios brasileiros. Então, eu entendo que o município pode se planejar e ter a sua polícia municipal, mas concordo plenamente com a preocupação do Antônio para que não seja utilizada como milícias político-partidárias. Precisa haver, e uma das regras para isso é formação através de um concurso público e depois formação do núcleo, que eu estou dizendo, de guardas, e depois uma formação de natureza civil em academias de polícia civil para que eles sejam habilitados a fazer essas atividades municipais. Mas entendo que é assim, é numa graduação, não é um armamento automático ou subautomático. Seria nos pequenos municípios, utilizando revólveres, como nós fazemos aqui no estado do Maranhão, para esperar o desenvolvimento no futuro. Se a marcha democrática continuar, nós vamos ter como a Inglaterra. A Inglaterra tem 32 polícias especializadas para intervenções. A maior parte delas hoje vai para a rua desarmada, o que é totalmente diferente do que nós tínhamos há 30 anos. O Estado inglês resolveu banir do seu meio social a totalidade de arma de fogo. Isso, quando foi falado há 30 anos na Inglaterra, parecia uma ilusão, uma eterna utopia. E depois, com a prática social de controle
sobre o comércio lícito e ilícito de arma de fogo, a Inglaterra conseguiu banir do meio social a utilização de arma de fogo. Qual foi o fenômeno positivo que isso gerou? A maior parte dos policiais que estão nas ruas completamente sem o emprego de arma de fogo. Então, tem os grupamentos que estão prontos para ser acionados, mas eles sabem que socialmente não vão se confrontar trocando tiro no meio da rua com o cidadão inglês, porque as armas foram banidas. Então, a violência que pode haver armada de caráter político, terrorista, é uma coisa, não se está falando aqui. Nós estamos dizendo que socialmente o cidadão inglês não está portando arma. E isso deu conforto para a polícia e desarmada para a rua. Então, é uma realidade que eu sei que nós não vamos atravessar ainda, por isso, eu defendo que ainda, por um tempo a se trabalhar para retirada de armas do cidadão e das polícias, que as guardas municipais sejam transformadas em polícias municipais, civis e armadas. Bem, eu penso que nós estamos concluindo o nosso debate. Aqui, em paralelo às perguntas, nós vimos muitas manifestações dos participantes de satisfação, de elogio aos dois secretários que aqui puderam contribuir para esclarecer o tema tão importante. Eu fiquei pensando aqui que na exposição de ambos e na abordagem que ambos fizeram às diversas questões que vieram à tona, fica para nós outros que não somos da área e que lidamos com o problema da segurança, da violência criminal por outros caminhos. Fica a compreensão de que, na concepção de ambos, há uma relação entre a repressão e a prevenção, né? Com a tendência cada vez mais forte a apostar na prevenção devido à própria caracterização do fenômeno criminal que ambos fizeram. E no aspecto da prevenção, a compreensão de que as políticas públicas de caráter social têm uma importância enorme, na medida em que o fenômeno da violência criminal se apoia num conjunto de fatores, entre os quais o índice de instrução formal, a educação, o desemprego, quer dizer, a miséria, a densidade de habitantes por quilômetro quadrado, densidade de habitantes por domicílio e assim por diante, e até um elemento que não veio aqui à tona, que é a divulgação espetacularizada que a mídia faz, as ocorrências criminais, via de regra, estimulando de maneira insinuada, embora a intenção talvez não seja essa, de quem noticia as ocorrências criminais, o bandido muitas vezes aparece como uma espécie de herói. E no aspecto da repressão, ficou aqui implícito, nas respostas que ambos os secretários deram a algumas das questões, o peso da inteligência. A inteligência tem, nesse esquema de combate à violência criminal, um peso muito grande. E de tal maneira que fica para nós a percepção nítida de que o governador Flávio Dino e o governador Paulo Câmara escolheram muito bem seus secretários. Eu peço que ambos possam, portanto, se despedir desta vez. Eu tenho a impressão de que em outras oportunidades nós os teremos conosco, debatendo essas questões, pedir que se despeçam e, em seguida, o presidente do PCdoB no Recife, Jorge Braga, encerra a reunião. Eu deixo aqui um abraço para todos e um abraço caloroso aos dois secretários que, a meu ver, repito, deram uma contribuição muito importante para esclarecer tema tão complexo. Talvez o nosso visitante se despeça primeiro, não é, Antônio de Pádua? Isso. E quem sabe, futuramente, o nosso secretário Jefferson, quando passar a pandemia, possa vir tomar uma cachaçinha conosco aqui e nós confraternizarmos. Mas Jefferson, com a palavra, e em seguida, Antônio de Pádua. Amigos e amigas, foi um prazer participar do debate. O nosso nobre colega Antônio sabe que nós ficamos assim comprimidos pela ansiedade de saber que nós não vamos dizer tudo o que queremos dizer sobre um tema, né, recheado de detalhes como é o nosso.
detalhes máximos, digamos, detalhes principais, porque todos eles são muito importantes. Quando nós vamos para uma conversação com amigos e amigas que não são do meio da segurança pública, nós ficamos, assim, muito preocupados. Será que eu vou conseguir dizer 10% do que eu pretendo dizer sobre o conjunto da segurança pública e do policiamento? Fica isto. Então, a gente vai falando e tentando passar, porque eu sei, né, que o que nós apontarmos aqui vai ser interpretado por todos com quem dialogamos para dar uma utilidade a isto numa outra área de trabalho, o que vai nos ajudar em retorno. Tudo aquilo que os senhores levarem sob o ponto de vista da segurança pública e puderem repassar para gestores, digamos, municipais, membros do Legislativo, para que voltem as suas ações para a correção do meio social com políticas públicas, isso vai gerar para nós uma realidade social de segurança, sem a necessidade de intervenções policiais radicais. Isso é controle social sobre crime e violência. A polícia jamais terá o controle social sobre a violência e a criminalidade. Isso tem que ser exercido pelos órgãos públicos, abrindo as suas portas para o conhecimento que o cidadão tem de onde ele está, de onde ele mora, do problema que ele enfrenta. Eu já vi lições de segurança pública aqui por pessoas que não têm uma instrução formal inicial, mas que quando nós vamos ao bairro, dão uma verdadeira aula para todos nós, integrantes e dirigentes do sistema de segurança. Na verdade, eu costumo dizer que eles têm que dirigir o órgão de segurança junto conosco. Isso eles têm compreendido e têm feito, sim, uma que nós poderíamos chamar de uma gestão compartilhada dos órgãos públicos. Nós vamos aqui, nós temos 15 mil servidores do sistema de segurança. Nesse mundo de 15 mil pessoas, nós vamos identificando gente que tenha identidade, não com a filosofia do PCdoB, do governo Flávio Dino, mas com uma democracia de caráter geral, ampla, que compreenda a realidade social como um objeto de discussão compartilhada para a superação dos seus problemas. Eu digo aos amigos que forem do PCdoB, verdade, camarada, a minha convivência com o PCdoB veio em 1981, no tempo das lutas estudantis, na Bahia, onde eu morei 10 anos, em Paramirim, que significa Rio Pequeno. Pará, Rio. Rio Pequeno, afluente de São Francisco, que passa aí. Então, assim, lá, naquele tempo, era governador por 3 vezes, Antônio Carlos Magalhães. Volto da Bahia para o Maranhão e encontro 50 anos de uma dinastia. Finalmente, após lutas árduas, houve um governo, foi constituído e liderado pelo Flávio Dino, que não foi cassado, como fizeram com Jackson Lago, que morreu de tristeza ao ser afastado de um poder legitimamente conquistado na sua luta. Hoje é um ex-governador falecido, e o Flávio, ao contrário de ser cassado, foi reeleito com 2 vitórias no primeiro turno. Então, permitiu nós fazermos um debate amplo com a sociedade nas políticas públicas do seu governo na área de segurança. Isso nós pudemos, com tranquilidade, responder para quem duvidou de uma segurança cidadã com os índices. Nós conseguimos aqui uma redução de 74% de homicídios no nosso estado. Isso para nós é uma prova. Conseguimos diminuir aquela sensação de insegurança que permeava a vida aqui no Maranhão. Nós tivemos 102 homicídios em São Luís em novembro de 2014. Comemoramos a retroação no tempo com 11 homicídios no mês de julho, voltando no passado em relação ao número de mortes. Então, é efetiva, sim, essa ação de natureza social para controle da violência e da criminalidade. Eu peço desculpas, porque o Antônio sabe, a gente, nesses anos todos de debates, a gente vai gostando daquilo que a gente faz e a gente se esquece que nem todo mundo está discutindo todo dia e é diferente. A gente está com um auditório que não é dos integrantes da segurança pública. Porque quando a gente, o Antônio sabe, o nosso colegiado, a gente discute horas seguidas, sem pausa. Aqui não daria. Então, eu peço perdão antecipado
por haver exagerado no tempo das respostas. Muito obrigado, foi um prazer. Meu amigo Luciano, o convite está aceito e quando eu for, eu vou levar aí para os amigos Nós agradecemos. cachaça azul chamada Tiquira, é feita de mandioca. Muito obrigado. Fraterno abraço a todo mundo. Muito bem. Será bem recebida. Antônio de Pádua. Luciano, eu quero me despedir aí de todos e todas. Para mim foi um prazer Você conversar. se inscreve também para tomar essa cachaça? Na hora, eu sou tomador e apreciador de cachaça. Meu pai é paraibano, e aí as minhas raízes também são paraibanas, e na Paraíba se costuma dizer que se produz a melhor cachaça branca do Brasil, né? Então, eu sou apreciador e quero experimentar essa cachaça que Jefferson está prometendo aí quando vier aqui para Pernambuco. Será muito bem-vindo, Jefferson. Quero deixar meu abraço ao Dr. Jefferson. Como eu falei, é um amigo que a gente fez essa amizade ao longo desses anos à frente da secretaria, do colégio de secretários. Ele tem ensinado muito sobre segurança, sobre os pontos de vista dele, o trabalho que ele tem realizado no Maranhão, né? É um exemplo aí para todos nós. Aqui em Pernambuco, como eu falei, a gente tem essa política pública de segurança, o Pacto pela Vida, que eu admiro demais, aprendi a respeitar e aprendi a entender um pouco mais da questão social, né, da importância social nesse combate à violência. E hoje eu sou um lutador que eu falo dessas políticas públicas sociais, porque é muito frustrante para nós, eu digo para nós como policial mesmo que sou, sempre ser apontado como responsável pelo sucesso ou pelo fracasso. A polícia sempre é apontada como um órgão de sucesso ou pelo fracasso, pela violência que se tem no Estado. E isso é uma construção que, na minha concepção, hoje é completamente equivocada, né? A gente sabe que a violência ela é muito mais do que ter ou não ter polícia, é muito mais do que fazer ou não fazer o policiamento. Ela é uma construção social que permite que um Estado seja mais ou menos violento, vai depender muito da sua população, vai depender muito do que se é investido na área social. Então, mais do que fazer segurança, eu acho que nosso desafio é fazer um trabalho social para dar oportunidade a todos, de emprego, moradia, de saúde, de educação, e aí a segurança vem como consequência disso tudo. Então, eu quero deixar um abraço a todos, quero agradecer mais uma vez ao partido PCdoB pelo convite, deixar um abraço aí para o meu amigo Bertotti, secretário e companheiro de Pernambuco, e me colocar à disposição para outros debates, outras conversas, a depender aí de um novo convite, eu estarei com certeza à disposição. Deixo meu abraço aí a todos. Boa noite. Jorge, presidente Jorge. Rapaz, é rápido. Eu quero agradecer demais, em nome do Comitê Municipal do PCdoB do Recife, a disposição, a disponibilidade de Antônio, do Dr. Jefferson, mas, sobretudo, ao empenho, ao trabalho que vocês exercem em dois governos que são tão importantes no Brasil hoje, como referência para a segurança, e por ter nos brindado, né, com um debate em tão alto nível, com tantas questões importantes, ter trazido para a gente, né? Nós gravamos esse debate, nós estamos postando isso como uma série no YouTube, e eu tenho certeza que vai esclarecer muita gente e que vai trazer para o conjunto do nosso partido no Recife, mas também para o partido do país e outras pessoas que vão se interessar pelo tema, muito conhecimento e muito importante. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês e muito obrigado pelo debate em tão alto nível e de uma questão que é tão importante no país hoje. Obrigado e um grande abraço a todos. Seguimos adiante.